Você ama a Deus? Pense bem nessa pergunta. Você realmente ama a Deus? Se a sua resposta é sim, você seria capaz de medir isso, de mensurar o quanto você ama a Deus? Certa vez Jesus falou a respeito disso. Lucas capítulo 10, versículo 25 até 37, o texto diz assim: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Nós estamos diante de um texto em que um mestre, um doutor da lei, vai até Jesus para colocá-lo à prova. Um mestre da lei era um perito, era um intérprete da lei. Era alguém que ganhava a vida lendo as Escrituras, interpretando as Escrituras e ensinando ela às pessoas. Bom, a gente percebe que esse mestre da lei não vai até Jesus com boas intenções. O texto diz que vai para testá-lo, prová-lo. E a pergunta teste que ele faz a Jesus é: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus não responde, mas devolve a ele essas palavras com uma outra pergunta. Jesus diz: como é que você, que é intérprete, que é mestre, lê isso na lei? Bom, ele responde citando 2 passagens do Antigo Testamento, uma em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e outra em Levítico capítulo 19, versículo 18. Ele diz: Amarás o teu Deus com todo o seu ser e amarás ao próximo como a si mesmo. Bom, Jesus confirma: olha, de fato é isso. E se você fizer essas 2 coisas perfeitamente, então você vai ter o que você tanto quer. Você vai viver. Bom, o mestre da lei entendeu o que Jesus quis ensinar para ele. Mas ele quis se justificar. E é importante entender essa palavra porque o que ele tenta fazer, justificar, significa tentar provar ou demonstrar que você é justo. Então ele quer mostrar para Jesus de que ele cumpre esses 2 mandamentos. Por isso ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é aquele a quem eu devo amar? Porque ele já está, com essa pergunta, ele está já afirmando para Jesus o seguinte: eu já amo a Deus sobre todas as coisas. Então eu quero mostrar para você, Jesus, de que eu também amo o meu próximo, e ele quer provar Jesus para ver o que Jesus responde. E Jesus conta uma parábola. Uma parábola sobre um samaritano. O samaritano era um povo odiado pelos judeus. Era considerado como um herege de quem as pessoas não esperavam nada de bom. Então,
Jesus conta a parábola desse samaritano que socorre alguém em uma extrema necessidade, porque o samaritano teve compaixão, o samaritano teve amor por essa pessoa. Diferente dos heróis judeus. Quem eram os heróis judeus? O sacerdote e o levita. Eles passam por esse homem que foi assaltado, espancado, abandonado ali como morto, mas eles não têm misericórdia, eles não têm compaixão, eles não param para ajudá-lo. Estes, o sacerdote e o levita, eram considerados justos. O próprio mestre da lei considera essas pessoas justas, de quem se esperava misericórdia. Mas Jesus conta uma parábola mostrando que esses dois não tiveram misericórdia, mas sim um samaritano, aquele que eles consideravam herege, inimigo deles. Então Jesus pergunta para o mestre da lei quem era o próximo daquele homem necessitado. E o doutor da lei então reconhece que foi aquele que teve misericórdia do homem assaltado. Perceba que ele nem ousa falar, foi o samaritano. Não, ele só diz, foi aquele lá que teve misericórdia. Bom, Jesus conclui então que ele deveria ir e fazer o mesmo com o seu próximo, para que ele possa de fato mensurar se ama a Deus e se ama o próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que aparecer na sua frente, mesmo sendo o seu inimigo, aquele a quem ele deve demonstrar misericórdia. Em outras palavras, a compaixão ou a misericórdia para com o próximo, e o próximo é todo aquele que surgir na nossa frente, essa compaixão é a marca de que de fato nós amamos a Deus e amamos ao próximo. E é a marca de que temos a vida eterna, que era o que tanto aquele doutor da lei queria. Bom, isso significa que se nós amamos a Deus com todo o nosso ser, isso será visto na forma com que nós amamos o nosso próximo. Seja o próximo quem for, amigo ou inimigo, familiar ou vizinho. Pois é. E este amor, ele toma forma. E como é que nós podemos percebê-lo? Esse amor, ele não é só no campo das ideias, ele é da ordem prática. Como o amor se torna manifesto? Como nós podemos mensurar o amor que temos ao nosso próximo, que automaticamente mede o amor que temos para com Deus? Olhe para as dicas que o próprio Jesus já deu nessa passagem. Pelo menos 5 dicas aqui nós vemos. Primeiro, Jesus diz que quem ama se aproxima. Foi o que o samaritano fez. O sacerdote e o levita não ousaram chegar perto, mas o samaritano assume o risco. Poderia ser uma armadilha. Ele poderia até se tornar cerimonialmente impuro, porque aquele homem parecia como morto. Mas o samaritano vai àquele homem, mesmo que ninguém mais tivesse feito isso. Aproximar-se dos outros envolve correr riscos e ter coragem. E esses são gestos de amor. Em segundo lugar, quem ama, cuida. O samaritano encostou nas feridas daquele homem, tratou aquelas feridas, enfaixou aquelas feridas. O cuidado envolve, literalmente, colocar a mão na massa. E quem ama está disposto a se sujar para cuidar dos outros. Essa é a ideia de verdadeiramente se expor pelo bem do próximo. Em terceiro lugar, quem ama, se sacrifica. O samaritano abriu mão do seu conforto e colocou o homem na sua própria montaria. Ele abriu mão dos seus planos, ele estava de viagem, ele tinha uma rota, mas ele muda de rota e vai até uma hospedaria. Ele abriu mão do seu precioso tempo e passa uma noite inteira cuidando, tratando daquele homem ferido. Amar envolve sacrifício em prol do outro. Em quarto lugar, quem ama dá generosamente. Além de tudo isso, o samaritano deixou 2 denários ao hospedeiro. É um valor equivalente a 2 dias de trabalho de um trabalhador braçal. E ele se comprometeu a pagar mais ainda caso fosse necessário. O amor ao próximo nos faz considerar o bem-estar do outro mais importante do que o lucro. Em quinto lugar e último, quem ama não precisa ser reconhecido. Como se não bastasse, o samaritano, ele não se apresenta ao homem ferido,
Ele não diz o seu nome, não deixa o seu nome com o hospedeiro dizendo, olha, quando ele acordar, diga que foi fulano de tal quem o socorreu. De maneira nenhuma. Ele simplesmente se contenta com o anonimato. E quem ama não se incomoda com isso. Quem ama não faz as coisas para ser aplaudido. Quem ama não precisa da gratidão ou dos favores dos outros em troca. Simplesmente age assim, porque ama a Deus. Você realmente ama a Deus? Responda isso observando a forma com que você trata o seu próximo. Seja o seu próximo quem for. Ame o seu próximo. E esse será um medidor, uma balança, uma métrica do quanto de fato você ama a Deus. Que Deus te abençoe.